Anunnakis. A história dos Anunnakis. Deuses antigos e enigmas cósmicos. Bem-vindos, queridos espectadores, a um mergulho fascinante na história dos Anunnakis, uma civilização ancestral envolta em mistério e lendas. Neste vídeo, desvendaremos os segredos dos deuses antigos e exploraremos os enigmas cósmicos que cercam esse enigmático povo. As origens dos Anunnakis. Contextualização sobre as primeiras menções aos Anunnakis em mitologias sumérias e mesopotâmicas. Os Anunnakis são seres mitológicos que desempenham um papel significativo na mitologia suméria e mesopotâmica, que são algumas das mais antigas civilizações conhecidas da história. Essas mitologias são originárias da região da Mesopotâmia, localizada no atual Iraque, e remontam a aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. As crenças e histórias dessas antigas civilizações foram gravadas em tabuletas de argila e inscrições cuneiformes. De acordo com a mitologia suméria, os Anunnakis eram considerados deidades ou divindades, frequentemente associados ao céu e à terra. O termo Anunnaki deriva da junção das palavras Anu, o deus supremo do céu, e Ki, a deusa da terra. Eles eram vistos como intermediários entre os deuses e os humanos, desempenhando papéis importantes na criação e manutenção do mundo. Discussão sobre sua suposta origem no planeta Nibiru e o que as fontes antigas dizem sobre esse planeta misterioso. A ideia de que os Anunnakis tiveram origem em um planeta chamado Nibiru é um conceito popularizado pelo autor Zecharia Sitchin em seus livros, principalmente em O 12º Planeta, publicado em 1976. No entanto, é importante ressaltar que essa interpretação é altamente controversa e não é amplamente aceita pelos acadêmicos e especialistas em estudos mesopotâmicos. Segundo a teoria de Sitchin, Nibiru seria um planeta adicional no nosso sistema solar, com uma órbita elíptica que o levaria a cruzar com a órbita da Terra a cada 3.600 anos aproximadamente. Ele alegou que os Anunnakis, como uma raça avançada, teriam vindo de Nibiru para a Terra em busca de minerais preciosos, como o ouro, e teriam manipulado geneticamente os humanos primitivos para se tornarem trabalhadores em suas minas. No entanto, os estudiosos tradicionais argumentam que não há evidências concretas nas antigas inscrições cuneiformes que sustentem essa interpretação. Muitos consideram as obras de Sitchin como pseudociência e interpretações sensacionalistas dos mitos sumérios. Introdução às lendas que os descrevem como seres extraterrestres avançados que visitaram a Terra há milhares de anos. As lendas que descrevem os Anunnakis como seres extraterrestres avançados que visitaram a Terra há milhares de anos estão principalmente associadas às teorias de Zecharia Sitchin e suas interpretações controversas dos textos antigos. Segundo Sitchin, os Anunnakis teriam chegado à Terra em suas naves espaciais em busca de recursos naturais, principalmente ouro, que poderiam ser usados em sua tecnologia avançada em Nibiru. Esses seres teriam tido um papel importante na engenharia genética, supostamente modificando os genes dos hominídeos locais para criar uma espécie de trabalhadores primitivos, os seres humanos modernos. As lendas também mencionam que os Anunnakis foram vistos como seres de grande conhecimento e poder, e eles interagiram com os humanos em várias formas. Eles foram associados a ensinamentos avançados em astronomia, agricultura, arquitetura e medicina, que teriam influenciado o desenvolvimento das antigas civilizações. É importante ressaltar que essas interpretações são altamente contestadas por acadêmicos, arqueólogos e estudiosos das antigas civilizações mesopotâmicas. Muitos argumentam que as histórias mitológicas devem ser compreendidas dentro de seus contextos culturais e religiosos originais, e não como narrativas literais sobre seres extraterrestres. A maioria das evidências sugere que as histórias dos Anunnakis eram entendidas como mitos e símbolos que expressavam as crenças e os valores das antigas culturas mesopotâmicas, em vez de registros históricos de encontros com extraterrestres. A intervenção Anunnaki na Terra. Exploração dos textos antigos que sugerem que os Anunnakis desempenharam um papel fundamental na criação da humanidade. Nos textos antigos da mitologia mesopotâmica, existem algumas passagens que sugerem o envolvimento dos Anunnakis na criação da humanidade. Uma das histórias mais conhecidas é o mito da criação sumério, que fala sobre como os deuses moldaram a humanidade a partir de uma mistura de argila e sangue de um dos deuses. De acordo com esses mitos, os Anunnakis foram responsáveis por formar os primeiros seres humanos, e é nesse contexto que eles desempenham um papel fundamental na criação da humanidade. Eles foram vistos como seres com habilidades divinas que podiam modelar e dar vida aos seres humanos,
atribuindo-lhes características e destinos específicos. Análise das antigas crenças que os consideravam como deuses, governantes ou mentores dos seres humanos primitivos. Na mitologia mesopotâmica, os Anunnakis eram amplamente venerados como deuses. Eles ocupavam uma posição hierárquica nos céus e eram responsáveis por governar sobre diferentes aspectos da existência humana e do mundo natural. Cada deus ou deusa tinha funções específicas, como o deus Anu, o deus do céu, Enlil, o deus do ar e do vento, e Enki, ou Ea, o deus da sabedoria e da água. Esses deuses eram retratados como seres poderosos e imponentes, capazes de interferir na vida humana e ditar o curso da história. Eles eram adorados e reverenciados por meio de rituais e oferendas feitas pelos sumérios e outros povos mesopotâmicos. Além de serem vistos como governantes, os Anunnakis também eram considerados mentores e provedores de conhecimento aos seres humanos. Eles eram responsáveis por ensinar aos humanos as artes, a agricultura, a medicina e outras habilidades essenciais para o progresso das civilizações antigas. Esse papel de mentores também pode ser interpretado como um sinal de sua avançada tecnologia e conhecimento que era compartilhado com os humanos. Debate sobre a teoria de que os Anunnakis transmitiram conhecimento e tecnologia para as civilizações antigas, como os sumérios e os egípcios. A teoria de que os Anunnakis transmitiram conhecimento e tecnologia para as civilizações antigas, como os sumérios e os egípcios, é uma perspectiva frequentemente associada às interpretações especulativas de Zecharia Sitchin e outros proponentes de teorias de antigos astronautas. De acordo com essa teoria, os Anunnakis teriam compartilhado conhecimentos avançados com os seres humanos primitivos, possibilitando o desenvolvimento das primeiras civilizações. Isso incluiria ensinamentos sobre agricultura, arquitetura, matemática, astronomia e até mesmo questões mais complexas, como engenharia genética. No entanto, é importante ressaltar que não há evidências sólidas que sustentem essa teoria. As histórias mitológicas devem ser interpretadas dentro de seus contextos culturais e religiosos, e atribuir esses avanços a seres extraterrestres é uma interpretação altamente especulativa e não suportada por consenso acadêmico. Os avanços das civilizações antigas, como os sumérios e os egípcios, podem ser compreendidos através do estudo da arqueologia, da história e do desenvolvimento humano ao longo dos milênios, sem a necessidade de recorrer a explicações que envolvam seres extraterrestres. A busca por evidências físicas. Investigação das possíveis evidências arqueológicas que poderiam apoiar a existência dos Anunnakis, como artefatos e estruturas inexplicáveis. Até o momento, não há evidências arqueológicas sólidas que possam apoiar a existência literal dos Anunnakis, como seres extraterrestres que visitaram a Terra no passado distante. As histórias e mitos que envolvem os Anunnakis são entendidos principalmente como produtos da mitologia e da cultura das antigas civilizações mesopotâmicas, e não como eventos históricos comprovados. As pesquisas arqueológicas têm se concentrado em descobrir e interpretar os artefatos e estruturas das antigas civilizações, como os sumérios e os mesopotâmicos, a fim de compreender sua história, religião, tecnologia e sociedade. Até o momento, todas as descobertas arqueológicas podem ser explicadas dentro do contexto cultural e histórico dessas civilizações, sem a necessidade de recorrer à presença de seres extraterrestres. A abordagem de teorias controversas que sugerem que certos monumentos, como as pirâmides do Egito, podem ter sido construídos com auxílio de conhecimento extraterrestre. A ideia de que certos monumentos antigos, como as pirâmides do Egito, foram construídos com auxílio de conhecimento extraterrestre é uma teoria controversa que faz parte das chamadas teorias de antigos astronautas. Essas teorias propõem que seres extraterrestres visitaram a Terra no passado e interagiram com civilizações humanas antigas, fornecendo conhecimentos e tecnologias avançadas. No caso das pirâmides do Egito, essas estruturas impressionantes foram construídas durante o antigo Império do Egito, aproximadamente 2700 a.C. a 2200 a.C., como tumbas para faraós. Acredita-se que sua construção envolveu uma grande força de trabalho composta por milhares de trabalhadores humanos altamente organizados. Embora as técnicas exatas de construção das pirâmides ainda não sejam totalmente compreendidas, a evidência arqueológica e a pesquisa sugerem que os egípcios da época eram perfeitamente capazes de construir essas estruturas monumentais usando métodos e tecnologias disponíveis naquele período.
As teorias de que foram construídas com o auxílio de seres extraterrestres carecem de fundamentação científica e são rejeitadas pela maioria da comunidade arqueológica e histórica. Em resumo, não existem evidências sólidas de que os Anunnakis ou qualquer outra forma de vida extraterrestre tenham visitado ou interagido com antigas civilizações humanas. As histórias e mitos que envolvem esses seres devem ser entendidos dentro do contexto cultural e religioso das sociedades antigas, e as construções monumentais como as pirâmides do Egito podem ser explicadas pelas capacidades e conhecimentos das próprias civilizações humanas. O legado dos Anunnakis. Discussão sobre o declínio da civilização dos Anunnakis, de acordo com as mitologias antigas. De acordo com as mitologias antigas mesopotâmicas, não há relatos específicos sobre um declínio ou fim da civilização dos Anunnakis. As histórias mitológicas tendem a enfocar eventos e episódios específicos, como a criação da humanidade, a construção de cidades e a interação dos deuses com os seres humanos. Entretanto, a falta de registros que tratam do declínio dos Anunnakis é coerente com a natureza mitológica dessas narrativas, que se concentram mais em aspectos culturais, religiosos e explicativos do que em narrativas históricas detalhadas. Exploração de teorias alternativas que sugerem que os Anunnakis ainda podem estar presentes ou influenciando secretamente os assuntos da Terra nos tempos modernos. É importante ressaltar que teorias que propõem que os Anunnakis ainda estão presentes ou influenciando secretamente os assuntos da Terra nos tempos modernos são altamente especulativas e carecem de evidências concretas. Essas teorias geralmente estão associadas a ideias de conspiração e a abordagens sensacionalistas da história. Essas teorias costumam se basear em interpretações controversas de evidências, como supostas anomalias arqueológicas, interpretações duvidosas de textos antigos e apropriação seletiva de informações científicas para apoiar suas afirmações. No entanto, é essencial observar que tais alegações não são sustentadas pela comunidade científica e arqueológica. Reflexão sobre o impacto cultural dos Anunnakis em nossas crenças, religiões e até mesmo na cultura popular atual. Apesar da falta de evidências concretas sobre a existência histórica dos Anunnakis como seres extraterrestres, seu legado perdura nas mitologias sumérias e mesopotâmicas. Essas antigas histórias moldaram crenças religiosas e culturais dessas civilizações, influenciando sua visão do mundo, sua compreensão da criação e suas práticas rituais. No contexto das religiões modernas, as histórias dos Anunnakis e outras mitologias antigas também podem ter inspirado ou sido reinterpretadas em diferentes tradições religiosas, particularmente em movimentos esotéricos e ocultistas que buscam conexões entre seres celestiais e humanos. Além disso, o conceito dos Anunnakis e ideias relacionadas a seres extraterrestres avançados têm tido um impacto significativo na cultura popular contemporânea. Essas ideias são frequentemente exploradas em filmes, séries, livros e outras formas de entretenimento, onde são apresentadas como ficção e parte do universo imaginativo da cultura pop. Embora as histórias mitológicas dos Anunnakis não devam ser interpretadas literalmente como registros históricos, elas continuam a exercer um fascínio duradouro na imaginação humana, alimentando discussões sobre a possibilidade de vida extraterrestre e influenciando a criatividade artística e literária ao longo do tempo. A história dos Anunnakis continua sendo um enigma intrigante, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Seja um mito ou uma realidade distante, a influência dessa antiga civilização na humanidade é indiscutível. As lendas dos deuses antigos ecoam até os dias de hoje, nos desafiando a explorar os mistérios cósmicos e aprofundar nosso conhecimento sobre nosso próprio passado. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar explorando histórias fascinantes do passado e do universo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like e compartilhar com seus amigos. Fiquem ligados para mais conteúdos sobre mistérios, história e ciência aqui no Anunnakis Oficial. Até a próxima!